Neste vídeo será resolvido um exemplo simples de balanço térmico aplicado ao forno-panela, utilizando alguns conceitos básicos de termodinâmica e também parâmetros empíricos que são encontrados na literatura. Este exemplo é semelhante aos que são apresentados no livro de refino secundário dos aços, da ABM, publicado em 2006. Então, neste caso, o balanço térmico será estabelecido considerando uma temperatura de referência igual à temperatura inicial do aço no tratamento e as entradas e saídas de calor que serão relacionadas, que serão consideradas neste caso, seriam as entradas de calor, que são as etapas que fornecem calor para o processo, a energia elétrica fornecida pelo arco voltaico, as adições, que são exotérmicas, e as reações químicas também, que são exotérmicas e, consequentemente, liberam calor para o processo. As saídas de calor a serem consideradas seria o aquecimento do aço líquido, da sua temperatura inicial até a temperatura final objetivada, as adições e as reações químicas endotérmicas e também as perdas térmicas que ocorrem para o refratário e para a abóbada. Em relação às perdas térmicas do aço para o refratário da panela, há duas formas gerais de desenvolver esta estimativa. Uma delas é usando conceitos básicos de transferência de calor, normalmente empregando modelos matemáticos que vão estimar o estado térmico da panela e vão fornecer este cálculo através de informações mais detalhadas relativas ao estado térmico dos refratários. Outra forma consiste em utilizar dados experimentais que são normalmente encontrados na literatura. Neste caso, um dos dados que estão disponíveis no livro de refino secundário da ABM são as perdas térmicas considerando diferentes temperaturas de pré-aquecimento da panela. Para o caso de panela pré-aquecida a 1250 centígrados, essas perdas de calor se causam quedas de temperatura do aço da ordem de 0,52 centígrados por minuto. Panela pré-aquecida a 1000 centígrados, logicamente, temperatura mais baixa do refratário vai significar uma perda térmica mais elevada, neste caso 0,64 centígrados por minuto de tratamento, e finalmente 0,78 centígrados por minuto para o caso de uma panela pré-aquecida a 750 centígrados. Em relação às perdas térmicas que ocorrem para a abóbada, se essa abóbada não tem refrigeração, o parâmetro empírico indica valor da ordem de 0,4 centígrados por minuto, e no caso de se ter uma abóbada com refrigeração, este valor pode ser determinado utilizando a vazão de água e também a sua variação de temperatura. Neste caso, o valor é específico para cada condição operacional do forno-panela. Para simplificar os cálculos, serão utilizados dados da literatura relativos às contribuições térmicas das diferentes adições. Esses valores foram discutidos nos vídeos iniciais relativos ao refino secundário dos aços. Todas essas adições, elas costumam normalmente têm efeitos térmicos sobre a temperatura do aço, dependendo de sua composição química e da massa que é adicionada. E esses valores são encontrados na literatura em termos da variação de temperatura que causam no aço por porcentagem em massa adicionada. Então, neste caso, temos o liga ferro-manganês alto carbono. Para cada porcentagem em massa dela adicionada, causa uma queda de temperatura de 24 centígrados no aço, cal de 17,2 centígrados por porcentagem em massa adicionada, fluorita menos 15, e a liga ferro-silício 75 tem um efeito positivo, uma vez que a dissolução do silício no ferro é exotérmica e corresponde a aproximadamente 4 centígrados por porcentagem em massa dessa liga adicionada ao aço. Esses valores serão utilizados nos cálculos dos efeitos térmicos durante o balanço térmico que será desenvolvido a seguir. Então, neste exemplo, o objetivo do balanço térmico é o de estimar o tempo para aquecimento de uma corrida que está no forno-panela. Será considerado uma panela com capacidade de 80 toneladas de aço líquido. As temperaturas inicial e a final desejadas são respectivamente 1535 centígrados e 1590, e serão feitas adições de 1 tonelada de cal, 250 kg de fluorita, 500 kg de liga ferro-manganês alto carbono.
A potência útil nas condições operacionais do forno seria de 7,5 MW. Será considerado que a panela foi pré-aquecida a temperatura de 1000 centígrados e que o tempo disponível para o tratamento é da ordem de 40 minutos. Um dado adicional necessário é o calor específico do aço, já foi fornecido em um vídeo anterior, equivalente a 0,221 kWh por tonelada por centígrado. Iniciando então o cálculo das diferentes parcelas relativas a entradas e saídas de calor, conforme o slide apresentado anteriormente, temos inicialmente a entrada de calor associada à energia elétrica fornecida através do eletrodo. É importante salientar que todas as parcelas serão calculadas utilizando o kWh como unidade para avaliação de energia. Então, neste caso, a primeira parcela de entrada de calor corresponde à potência útil associada às condições operacionais do forno. Ela está especificada aqui em megawatt, vezes 1000, isso aí vai transformar esse valor para quilowatt, vezes o tempo de aquecimento em minuto, e um fator de conversão para ajustar e termos os resultados em quilowatt-hora, que é 60 minutos por hora. Então, este valor, substituindo os dados que foram fornecidos anteriormente, procedendo os cálculos, nós temos que a parcela de calor fornecido pela energia elétrica será equivalente a 125 vezes o tempo de aquecimento especificado em minutos. Como as adições que foram consideradas são todas endotérmicas e não foi apresentada nenhuma reação química a ser considerada, as parcelas de entrada de calor se limitam à entrada proveniente do fornecimento de energia elétrica. Pode-se então passar ao cálculo das saídas de calor. A primeira delas se refere à energia consumida no aquecimento do aço, que depende, pode ser estimado em função da massa de aço contido na panela, do seu calor específico e da variação de temperatura desejada. Massa de aço 80 toneladas, calor específico 0,221 kWh por tonelada por centígrado, vezes a variação de temperatura final desejada 1590, inicial 1535, temos um valor correspondente a 972,4 kWh. As parcelas relativas às adições, elas são aditivas, serão consideradas então o valor correspondente à adição da cal, o valor correspondente à adição da fluorita e da liga ferro-manganês alto carbono. Foram utilizados os parâmetros de referência ou de efeitos térmicos para cada uma dessas ligas, as respectivas massas de cada uma delas. Esse valor 100 que está apresentado aqui, porque todos os valores são por porcentagem. E aqui embaixo o valor da massa de aço em quilogramas. Multiplicando esses respectivos valores, como todos eles são especificados e obteremos os resultados em variação de temperatura por massa de aço, será então multiplicado pelo valor do calor específico e vezes a massa de aço em toneladas. O valor correspondente então aos efeitos térmicos das adições equivale a 728,2 kWh. As perdas térmicas vão ser calculadas considerando que a abóbora não é refrigerada e condição de temperatura inicial da panela, do refratário da panela, em torno de 1000 centígrados. Então, neste caso, utilizando os fatores empíricos correspondentes a estas perdas, especificadas em centígrado por minuto de tratamento, isso será multiplicado pelo tempo de tratamento em minuto, isso vai fornecer um equivalente em termos de centígrado de variação de temperatura, e multiplicando pelo calor específico do aço e pela massa de aço, nós vamos obter a energia correspondente ao valor perdido pelo aço durante o tempo de tratamento. Neste caso, essas perdas vão somar 735,49 kWh. Para determinar, então, o tempo de aquecimento, utiliza-se o conceito de conservação de energia e são igualadas, então, as entradas e saídas de calor. Neste caso, a entrada de calor corresponde ao fornecimento de energia elétrica pelos eletrodos e as saídas, aquecimento do aço, o efeito térmico das adições e as perdas térmicas. Igualando as entradas e saídas de calor, se obtém um tempo de aquecimento
da ordem de 19,5 minutos. Um ponto importante agora é a seleção das condições operacionais do forno panela, uma vez que já foi determinado o tempo de tratamento. Essa seleção é feita considerando as temperaturas inicial e final objetivada, a capacidade do transformador, o tempo disponível para o tratamento e considerando também os aspectos relativos ao desgaste do refratário e espessura da escória, né? E também a questão do máximo fator de potência admissível que está relacionado à estabilidade do arco voltaico. Para fazer a seleção dessas condições, utiliza-se então as curvas características que foram desenvolvidas no vídeo anterior. Então temos aqui a curva característica correspondente a um dado forno panela. Nós temos aqui na abscissa, na ordenada, as potências, na abscissa corrente, e aqui na outra ordenada os valores correspondentes a comprimento do arco, índice de desgaste refratário e também o fator de potência. Como se deve evitar valores de fatores de potência superiores a 0,85, decorrentes da instabilidade que eles provocam no arco voltaico, essa região que foi toda colorida aqui em azul seria uma região inadequada, uma vez que ela corresponde a valores do fator de potência, indicado aqui na curva vermelha, superiores a 0,85. Não é interessante também se trabalhar com o rendimento térmico do forno com valores inferiores a 0,75, o que vai significar um consumo de energia mais alto. Então, neste caso, foi colorida aqui uma região, que está aqui na tonalidade azul mais claro, que corresponde aos rendimentos do forno inferiores a 0,75. Então, nem a área azul mais escura, com fatores de potência superiores a 0,85, é utilizada devido à instabilidade no arco, nem é recomendável trabalhar em regiões de rendimento térmico inferiores a 0,75. Então, a região que seria mais conveniente seria a região clara, que é apresentada aqui. Normalmente se procura trabalhar em regiões de potência útil mais elevada e, logicamente, fugir dos índices de desgaste refratário mais altos. O comprimento do arco é utilizado, neste caso, para se ajustar à espessura da camada de escória para fazer que toda a região do arco esteja submersa dentro da escória. Olhando agora o aspecto de índice de desgaste do refratário, normalmente se busca valores para esse índice inferiores a 50 kW vezes volt por centímetro quadrado, quando se utiliza escórias sintéticas, e no caso de adição de escorificantes e granulados, os valores são inferiores a 30 kW vezes volt por centímetro quadrado. Para a espessura da camada de escória, normalmente se busca valores que são superiores em 10% ao comprimento do arco. Isso vai fazer com que o arco voltaico fique completamente envolto na camada de escória, minimizando as perdas de calor também por irradiação e também reduzindo o nível de ruído do forno e tornando o ambiente de trabalho mais adequado para os operadores. Aqueles que se interessarem por um detalhamento maior na seleção de escórias e de parâmetros elétricos para a operação do forno elétrico, são recomendados ou são indicados para buscarem a dissertação de mestrado do engenheiro da Valorec, Hudson de Guerra Asti, que foi desenvolvido no programa de pós-graduação de Engenharia Metalúrgica, Materiais e Minas, da Universidade Federal de Minas Gerais.